Vou compartilhar aqui a tela lá das perícias, para a gente falar rapidamente sobre elas. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar essa tela. Tá dando para ver aí, pessoal? Tô botando aqui ainda. Acho que ainda tá iniciando o compartilhamento. Apareceu. Apareceu. Tá, então, não sei se a Isabela já disse que não conseguiu ver, não sei se a Cariel e a Não vi também. Porque Tiara viram. Chiara Então, também não viu, não. Esses aí são os quesitos que nós utilizamos, né, lá em Parnaíba. Aqui em Teresina é diferente. Você pode dar um zoom, pode? Só para ficar um pouquinho maior. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, aqui é do exame, né? Aqui é do exame. Mas é... Aqui já é a perícia judicial, tá, gente? Uhum. Aqui já é a perícia judicial. Melhorou? Sim, tá ótimo. Tá, então, aqui, quando a pessoa já entrou na justiça, né, com o pedido de benefício por incapacidade, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, né, e processo, o primeiro ato do processo, o primeiro ato é a perícia médica. É a perícia médica. Lá nós estamos levando aí um mês a 2 meses, às vezes até 3 meses, para fazer essa perícia. Aqui em Teresina, eles conseguiram, como aqui tem uma quantidade de médicos maior, né? É uma oferta de médico maior, então eles conseguiram, me parece, colocar lá, combinar com ter médico todos os dias na sede, no fórum, né? Então a pessoa já pode dar entrada e já fazer o exame no mesmo dia, salvo engano. Salvo engano é assim. Ou é mais rápido. Que no mesmo dia, professor? Então no mesmo dia, assim, a pessoa faz a perícia e se a perícia for favorável... Sim, a perícia de manhã e à tarde a audiência. Isso, já tem a audiência depois, né? É assim. Eu tinha entendido outra coisa. No mesmo dia. De manhã, perícia, de tarde, os acordos. Isso, eu me confundi, na verdade. A perícia tem um tempo realmente. Então, lá em Parnaíba, é feita a perícia. Depois da perícia, sai a intimação da parte para se manifestar e a citação do INSS para contestar. Então, na perícia, como eu falei para vocês ontem, lá na própria introdução aqui, né, tem uma tabela para o médico, né, para eu ter certeza que o médico perguntou para a parte, né, qual a idade dele, qual é a profissão, grau de instrução e o endereço dele. Né, professor, lá não é assim não, de manhã perícia e de tarde audiência. Não, lá não. Certo. Lá a pessoa faz a perícia, vai para casa, aí o advogado é intimado para se manifestar sobre a perícia e o INSS já é citado para contestar. Ah, tá. Tá? Aí, no prazo da contestação, o INSS propõe um acordo ou não. Né? Se não propor acordo, se ele contestar, já vai direto para a sentença. É porque não tem estrutura, né, professor, para ter audiência. Isso, professor, lá nós não temos, lá em Parnaíba, nós não temos procurador, né? Não existe procurador do INSS lá, procurador federal do INSS, e os prepostos que fazem audiência lá vêm de Teresina. Professor, e quanto tempo demora da pessoa fazer a perícia e ser intimada depois para a audiência? Não, aí não necessariamente vai ter audiência, né? A pessoa logo em seguida já sai a intimação da parte do se manifestar, hoje é o PJE, né? Já saiu a intimação. Antigamente, no processo físico, não tinha nem intimação, a pessoa já era intimada da perícia, né? E no prazo para se manifestar sobre a perícia, porque a perícia, o perito entrega no mesmo dia. Mas no PJE não, sai a intimação eletrônica para o advogado se manifestar e sai a intimação eletrônica, né, com a citação do INSS. E se tiver audiência,
aí já vai para a pauta de audiência. Então, Uhum. assim, Aí demora uns dias aí, né? nos casos em que não há audiência, que são a maioria, né? Porque a gente não faz audiência nos casos de apostadores de benefício urbano e nos casos de restabelecimento de benefício. Né? A pessoa, mesmo sendo rural, mas se ela já recebeu o benefício um período, em geral, às vezes vai para audiência, porque passa batido na secretaria, e eles colocam lá na rotina de audiência. Mas a rotina normal é casos de restabelecimento rural ou urbano e casos urbanos, né, de concessão ou restabelecimento, o processo não vai para audiência. Também não vai para audiência, né? Também não. Só vai para audiência quando a gente converte em diligência. A gente converte quando Uhum. tem alguma dúvida lá na hora de sentenciar, a gente acha que precisa de mais algum esclarecimento, né? E aí a gente marca a audiência. A gente baixa em diligência para audiência. Então, assim, lá em Parnaíba, nós estamos conseguindo julgar. Da data que a pessoa deu entrada para a sentença, é em torno de 4 meses, em média. 4 meses. É bom, então. Tá ótimo, porque tem vara aqui. Eu vou para lá. Então, é em média, né? Tem umas que são bem rápidas. Bem rápidas mesmo, até para o RPV, mas aqui tem outras aí que é 1 ano. Você faz o acordo, é 1 ano. 1 ano para receber o dinheiro, contado. É 1 ano, mulher. 1 ano. Mas tem várias. No caso de acordo lá, a orientação é assim, que os casos de acordo são prioridade máximas. Né? Então, chegou o acordo, ele é sempre prioridade na secretaria e no gabinete. Porque a pessoa já fez o acordo, já tem expectativa de receber, já abriu mão de uma parcela, né, de alguma parte, então ela tem essa prerrogativa de ter uma celeridade maior, né, uma celeridade maior. Ou se não maior, pelo menos uma celeridade, né? Tem que ser assim, porque assim, só para quando vai para ela para Brasília são 60 dias. Né? Como é, Isabel? Não ouvi. Porque a gente já sabe que de obrigação a gente vai ter que esperar 60 dias. Isso. Depois que a RPV vai para Brasília. Isso, depois que a RPV vai para Brasília. Isso. Então, assim, fora esses 60 dias, que são 2 meses, ainda tem as diligências aqui, né? Isso. Aí, meu amigo, tem vara que é 1 ano, batido, 1 ano e 1 mês. Outras não, outras diligenciam bem rápido. Você espera, tipo, no máximo, estourando 4 meses. Estourando 3 meses. Que é os 60 dias, mais 1 mês ali para organizar na vara. Então, agora com essa pandemia, né? Então, realmente atrasou tudo, porque os processos que não precisam de audiência e não precisam de perícia estão até andando mais rápido. Mas os processos que demandam perícia, né? Nós ficamos sem ter perícia porque nós não tínhamos como fazer essa perícia presencial. E ficamos na expectativa de como é que seria feito. Nós voltamos a realizar as perícias agora esse mês de junho, perícias por videoconferência, embora com recomendação contrária do CRM. O CRM é contra as perícias, as teleperícias. Inclusive, divulgou uma circular dizendo para os médicos não fazerem teleperícia, mas nós conseguimos fazer com alguns médicos. E as audiências também ainda não voltaram, né? As audiências estão prestes para voltar em agosto. Então, você imagina aí que nós temos uma quantidade de entradas alta, então terminou realmente acumulando muita coisa. Eu sempre falo lá no trabalho, né, no juizado, que o juizado a gente tem que ter muita atenção, porque qualquer problema, né, qualquer imprevisto, né, você passou 1 mês, 2 meses, aquele já vira uma bola de neve. E foi mais ou menos o que aconteceu agora, com essa pandemia, né? Em relação aos casos, né, que precisam de algum ato presencial, e aí nós vamos ter que correr atrás quando voltarmos, né? Vamos ter que fazer algum esforço concentrado, algum mutirão, para recolocar os processos no trilho, digamos assim. Mas os processos que já tinham perícia, por exemplo, esses foram bem rápido, porque a gente concentrou neles, né? Então, quem conseguiu fazer perícia antes do isolamento, conseguiu que o processo flui mais rápido, né? Porque como nós não dependíamos de outros atos, então nós focamos nesses processos, né? Nos processos de apostabilidade urbana,
nos casos de indenização para o pessoal de audiência, ou que já tinham feito audiência, né? Alguns casos terminaram dando mais rápido na pandemia e outros casos ficaram pendentes, esses que precisavam de um ato, né? De um ato presencial, que demandaram uma adaptação para que a gente pudesse se adequar aos novos tempos, né? Tá, então, gente, vamos passando aqui para os quesitos, ó. Então, aqui é a introdução, né? Então, o primeiro quesito é qual é a doença, né? E a CID, a doença. O segundo quesito, quais são os sintomas. Eu sempre gosto de pedir para ele descrever também o que ele encontrou lá no momento do exame, no momento da perícia, né? Então, ele colocou aqui. Nesse caso aqui, é uma cardiopatia que a pessoa tem, 53 anos, mecânico, né? É morador de Parnaíba. E os sintomas são compatíveis, condizentes, sim. Aí eu pergunto, né, se a pessoa continua trabalhando, né? Aí ele diz que não, que a pessoa, segundo a informação da pessoa, ela não está trabalhando. Ele informa aqui que não houve progressão e a doença incapacita, né? Torna incapaz para o seu trabalho habitual. Aí eu pergunto bem, ó, para o seu trabalho habitual, ele sim. Vamos ver aqui. Outro quesito. Caso o perecido esteja incapacitado, a incapacidade é temporária ou permanente? Ele botou temporária, né? Não está, né? Ela está incapacitada para o trabalho mecânico, mas é temporária. Aí matou. Temporária. Como é que um mecânico ele vai trabalhar de quê, meu povo? Pelo amor de Deus. Não, veja bem, ele tá dizendo o seguinte, que essa enfermidade tem tratamento, né? Que ele pode voltar a trabalhar como mecânico. Ah, tá, entendi. Isso é o que ele está Pois querendo é, dizer. Cadélia, mas aí mata, porque fica só... A pessoa tem insuficiência cardíaca. Tá, vamos lá, calma, vamos ter calma, Adélia, vai dar certo. Aumente aí, professor, um pouquinho, ó. Tá. Aí mata porque aí diz, não, é temporário, volta, então não precisa aposentar. Pelo menos daqui são desse jeito que ele diz. Melhorou aí? Sim. Um pouco mais. Tá, dá para ver agora? Dá. Deixa eu ver aqui. Na verdade, não é essa página. Espera aí. Não está incapacitado. Prejudicado. Saiu, né? Espera aí, só um minuto que vai dar certo. Tá bom. E Cariel, Oi. se eu pegar esse Covid, se eu não tiver, por exemplo, falta de paladar, ou então o olfato, eu nem vou saber, porque eu tenho sinusite, e aí todo dia é espirro, todo dia é coriza. Eu também tenho sinusite e rinite. Todo dia nariz entupido. No início da quarentena, todo dia eu achava que eu tava com Covid, mas eu já desencanei. Eu tomo um remédio para não ter a crise. Eu estava apavorada. É assim mesmo, Isadélia. Isso aí todo mundo vai pegar, sabia? Porque tanto de cuidado que eu tive. Mulher, teve uma época que eu até achei que tinha pego, mas nem fiz exame nem nada, não. Aí foi na época que saiu a história da ivermectina. Aí eu tomei ivermectina, pode parecer brincadeira. Mas no outro dia eu tava melhor. É assim mesmo. E foi na época que eu tava cirurgiada, mulher, eu tava, vi Maria, com medo, porque eu cheguei, tinha que ir sempre, né? O médico olhar, etc. E aí a mulher dele disse, olha, você não pode nem pensar em pegar Covid. Nem pensar, mulher. Na hora que essas palavras para Deus, se eu pegar, eu vou morrer. Mulher do Mauri, foi? Foi, a mulher do Mauri. Eu fui no Davis também. Ah, Maria. O Davis queria era pegar. Entendeu? Eu tô doida pra pegar.
Gente, eu não consegui... Bora lá. Acho que houve um erro aqui, eu não consegui encontrar a digitalização da página 2 dessa perícia. Então, eu vou ler para vocês Tá. os quesitos aqui Você não seguintes, né? digitalizou, é isso? Eu acho que eu digitalizei, mas eu não localizei aqui nos meus arquivos, né? Enfim. Professor, pois coloque o outro caso que tem nas duas páginas. Tá, eu vou só concluir aqui, porque já começamos, né? Então, assim, vocês pegaram aí, ele falou que há incapacidade para o trabalho mecânico e que a incapacidade é temporária. O quesito seguinte é a incapacidade para todo e qualquer trabalho, né? A passada era só para trabalho habitual. Agora eu perguntei, a incapacidade para todo e qualquer trabalho? Aí o perito respondeu, em tratamento cardíaco por tempo indeterminado. Né? Ele não disse sim nem que não. Mas lembrando que tem que interpretar o laudo em seu conjunto. Aí no quesito seguinte ele colocou, o periciando está realizando o tratamento médico em caso negativo, qual seria o tratamento necessário? A rede pública fornece esse tratamento? Aí o médico respondeu sim, o periciando está realizando tratamento médico adequado. Há necessidade de tratamento em outra cidade? Aí sim, em Teresina. Com base na documentação, exames e relatórios médicos, literatura médica e experiência pessoal e profissional do médico, qual é a data estimada de início da incapacidade? E a data provável de sua cessação, mês e ano, se for o caso. Estimar prazo médio para a cessação. Considerar, nesse caso, as condições pessoais do periciando, tais como idade e grau de instrução. Aí o perito respondeu apenas assim, 2015. Então, ele estimou só apenas o ano de início da incapacidade, não disse com base em que chegou essa informação, né, com base em que chegou essa informação, se foi por documentos médicos ou se foi por informação do próprio periciando, né, e não estimou a data para a cessação. Né? Ele disse que a incapacidade é temporária, se ela é temporária, é possível de recuperação. Mas ele não estimou aqui quando foi perguntado sobre isso. Mas em cima ele disse que era por tempo indeterminado, que não tinha previsão, não foi? Não, isso. E em cima ele falou que era por prazo indeterminado, exatamente. Isso. Daí a importância de a gente ver o conjunto, né? Por isso que quando vocês forem se manifestar, vocês têm que buscar esse conjunto, não se ater a um quesito específico, né? Porque os médicos, vou dizer, os médicos que fazem perícia, eles não foram treinados, eles não receberam curso de formação, como os médicos do INSS, às vezes eles não têm essa noção quais são os requisitos do benefício, qual é a importância de se estabelecer a DI e a DCB. Né? Os médicos que prestam serviço para a justiça, eles são, às vezes, são até especialistas, às vezes, na área, mas eles não são especialistas na área de medicina do trabalho e ainda mais em matéria previdenciária. Né? Aí os que dizem o seguinte, há possibilidade de reabilitação? E aí eu explico o que é, o desempenho de atividade profissional diversa da atividade profissional declarada. Considerar as condições pessoais do periciando, tais como idade, ajustação. Aí ele respondeu, não há possibilidade de reabilitação. Poxa, ele é muito assim, né? Porque já ficou contraditório, né? Porque ele colocou, mas só teve uma contradição, que foi o temporário. Depois ele bota indeterminado, depois não coloca o tempo de cessação, e aí está dizendo que ele não pode ser enquadrado. Isso, ficou contraditório, né? Como é que é temporário e ele não pode ser reabilitado? Como é que ele pode ser recuperado para mecânico e não pode ser reabilitado para outra profissão? Isso. Né? Aí depois os demais quesitos, ele reputou prejudicado, né? A questão o outro quesito é se há incapacidade pretérita, né? Uhum. E aí lá na frente ele diz assim, um quesito que achou positivo. O periciando necessita de assistência médica de outra pessoa? Não. Esse quesito aqui é para aquele adicional de 25%, né? Então, ele não necessita de assistência permanente. O periciando está acometido por alguma doença específica do artigo 151 da Lei de Benefícios, tuberculose, alienação mental, rancenias, neoplasia, cegueira, paralisia, cardiopatia grave, Parkinson. Aí a gente cita aqui uma lista de enfermidades, né? Aí sim, cardiopatia grave. Significa dizer, então, que ele é dispensado de carência, né? Porque quem sofre dessas doenças aqui é dispensado da carência de 12 meses. Então, o laudo se encerrou aqui. Então, qual é a interpretação que eu faria desse laudo? Né? A princípio,
que se trata, o médico perito diz que a incapacidade é total para a atividade habitual, né? Ele não pode trabalhar com mecânico, não está podendo trabalhar com mecânico, e temporária. Ele pode ser recuperado ou reabilitado, né? Mas lá na frente ele falou que a pessoa, que o prazo era indeterminado e estava em possibilidade de reabilitação. Então, aqui teria duas soluções, né? Você interpreta esse laudo como incapacidade total e permanente e conceder uma aposentadoria por invalidez, já que o médico falou que ele não é possível de reabilitação e não estimou um prazo para a recuperação dele. Então, daria para, né, considerar ele como... E a tendência natural de doenças desse tipo seria, no caso, né, por regra de experiência, né, a progressão. Então, daria perfeitamente para conceder uma aposentadoria por invalidez, né? Ou, se você considerar a idade dele, não é uma idade tão alta, né, 53 anos, e ele mora num centro urbano como Parnaíba, que é a segunda cidade do estado, você poderia vislumbrar também um auxílio-doença, né, com DCB de 1 ano, por exemplo. Né? Você concederia um auxílio-doença com prazo de 1 ano, para que daqui a 1 ano o INSS faça, né, caso ele requeira, faça a nova perícia nele, para saber se evoluiu, se progrediu, ou se né, como é que vai ser avaliado daqui a 1 ano. Então, eu vislumbro que essas duas possibilidades. Você interpretar o laudo, né, considerando os requisitos, né, 8, 9, 8.1 e 12, como incapacidade total e permanente. Ou você colocar uma incapacidade total e temporária, né, e estimar aí um prazo largo, né, alargado, para que ele faça uma nova perícia no INSS. Teriam essas duas possibilidades, a meu sentir. Quanto ao início da incapacidade, eu não considero essa data estimada por ele, 2015. Ele não disse em que se baseou isso. E ficou muito vago, 1 ano é muito vago. Né? Então, nesse caso específico, eu teria que ir lá para a documentação dele, ver o que é que ele juntou de documentação. Né? Então, se tiver algum documento lá bom, né, de um cardiologista, mais um exame, né, cardiológico, de 2015, né? Eu iria para o CNIS, eu ia verificar até quando que ele trabalhou no CNIS, e iria para a documentação dele. E aí iria provavelmente retroagir até um documento que ele apresentou. Se isso não for possível, aí eu iria desconsiderar essa data aqui e iria colocar que a incapacidade dele somente foi possível aferir na data da perícia judicial, que foi feita no dia 4/2/2020. Daí também a importância, no caso, né, como eu falei, para se instruir bem a petição inicial, porque tanto ela vai embasar o perito médico, judicial, como ela vai embasar o juiz, eventualmente, para retroagir a data de início da incapacidade. Por que o senhor não coloca na data da DE, professor? Porque não, quando veja ele bem, entrar... a data da DE não tem nada a ver com a DI. A data da DE ela vai interferir na data do início do benefício. Estou falando da DI, data de início da incapacidade. Então, vamos supor que haja documentação, que a documentação seja boa, e eu retroaja a DI, a data de início da incapacidade, para um exame médico, um exame cardiológico de outubro de 2019. Então, eu vou voltar lá. Eu retroajo a data de início da incapacidade, né, eu considero a 20 de outubro de 2019, com base no exame cardiológico apresentado com a perícia inicial, documento tal. Né? Então, o retroagir está lá. Vamos supor que ele tenha entrado com requerimento administrativo em janeiro de 2020. Então, como a DI fixada na sentença foi anterior à DE, lá no dispositivo eu vou jogar o início do benefício na DE. Ele vai receber o benefício a partir da DE. Né? Por quê? Porque a DI foi fixada em um momento anterior ao requerimento administrativo. Certo. Entendeu? Entendi. Agora, vamos supor que não retroaja... Vamos supor que eu não retroaja essa DI, que eu não retroaja a DI, porque não haja elementos seguros para retroagir. Então, eu vou colocar lá,
fixo a DI na data da perícia médica, tendo em vista a inexistência de elementos seguros que permitam a sua retroação. Aí lá no dispositivo eu vou dizer, então, considerando que a DI fixada foi posterior à DE, né, a DI fixada foi na data da perícia médica judicial, em fevereiro de 2020, e a DE é de janeiro de 2020, considerando que a DI é posterior à DE, eu vou considerar que a DIB do benefício vai ser a data da perícia, ou a data do ajuizamento. Você entendeu? É isso que a gente se chateia. Pois é. Mas aí, veja bem, eu não posso dizer, se eu estou fixando a DI na data da perícia, eu não posso retroagir, né, para a DE. Né? A lei lá de benefícios fala lá, qual é a data de início do benefício, a previsão legal. A data de início do benefício é na data do início da incapacidade, se o requerimento for feito em 30 dias. E se o requerimento for feito posteriormente a 30 dias da data da DI, a data do início do benefício vai ser na data da DE. Nesse caso aqui, a própria DI é posterior ao DE, né? A DE. Então, a meu ver, não há como retroagir a DE nessa hipótese, né? Ficaria incongruente, ficaria com a previsão legal. Mas diga, Caria, o que você quer falar? Esse retroativo é que a gente ganha, né, Isadel? O retroativo é justamente compreendido, né? Entre a DIB e a DIP, né? Então, no caso, vamos supor, no caso que a DIB seja na data do ajuizamento da ação, né? E a ação tenha sido ajuizada, digamos, em fevereiro. E a sentença sai em maio, então o INSS vai ser intimado em maio para implantar o benefício, deve implantar o benefício lá para junho, julho. Então, esse período compreendido entre a DIB lá, que foi o ajuizamento, e a data que o INSS implantou o benefício, vai ser o que vai ser pago retroativo, né? Nada. E, professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor já ouviu falar nessa doença aqui? Síndrome de overlap de asma? Não. Ah, tá. DPOL. Ó céus. Chateado. Deixa eu ver se eu compartilho só mais um aqui para a gente... Esse agora vai ser possível ver tudo, tá bom? Uhum. Não está dando para ver, não, né? Melhorou agora? Mais um pouquinho, aumentei. Agora tá bom. Então, esse caso é a mesma coisa, né? A idade, 47 anos, profissão pescador de rio. Ensino fundamental incompleto, morador em Buriti dos Lopes. E, professor, qual a diferença que quando a pessoa é canhota e quando a pessoa não é? Porque ele é canhoto, qual o problema? Depende do braço, né, Isabela? Lá na frente nós vamos ver. Ah, tá. Porque você teve no braço direito. Realmente não é comum ele colocar isso, mas ele deve ter, né? Mas como ele colocou, deve ter alguma coisa lá na frente para tentar relacionar isso. Vamos ver, né? O que é que a pessoa teve? A pessoa teve um AVC, ó. Ela teve um AVC e está com, segundo aqui, sequela de AVC. Sintomas. AVC há 2 anos. Aí descreve o que aconteceu, né? O que aconteceu. Ficou de cadeira de rodas, né? Foi internado, cadeira de rodas 2 meses, fez fisioterapia. Professor, só uma interrupção. Essa descrição é feita pelo segurado, é? Como é?
Se essa descrição dos sintomas apresentados, que eu estou vendo aqui, apresentou uma quintura no corpo, é um termo bem formal, né? Isso. Aqui foi o segurado que informou para ele, né? Aqui é o chamado que é a análise clínica, né? Feita na perícia. Você tem análise clínica e, eventualmente, tem a anamnese, né? Que é o médico fazer aqueles exames clínicos possíveis na hora. Ele não vai fazer, ele não tem como fazer outros exames técnicos, né? Mas exames clínicos é sempre feito lá na hora da perícia, né? É sempre não, mas geralmente é feito. E às vezes ele pode extrair tanto da conversa que ele tem com o periciando, como de relatórios médicos lá, que às vezes consta alguma descrição no relatório médico e o perito transcreve aqui. Então, mas aqui me parece que foi o próprio periciano que informou para ele como é que foi a data que, né, que ele está informando que foi há 2 anos atrás. Me parece que o médico está colhendo as informações numa entrevista, né? Uma entrevista com o periciano. Aí, ó, as alterações encontradas no exame físico, né? Ou seja, no exame lá na hora da perícia. Ó, botou bom estado geral, consciente, orientado, né? Marcha fisiológica. Aí cita aqui uns termos, né? Os termos técnicos, fez alguns exames, ó. Alguns exames de movimentação, né? Ele deve ter mandado a pessoa levantar o braço, levantar a perna, se abaixar. Né? E aqui são termos técnicos que a gente não sabe, mas você vê aqui que ele faz vários exames, ó lá, vários testes, né? Daí é porque são testes específicos da medicina do trabalho, né? Aí, deixa eu tentar descer aqui. Tá. Então, aí, o médico, olha, descreveu aqui, ó, quais foram os documentos que ele apresentou. Ele apresentou documentos de 2017, ó, até 2019, ó. Ressonância magnética, possivelmente feita aqui na época do AVC, né? Na época do AVC, ó. Então, acho que já daria para retroagir essa data aqui, porque se ele tem um AVC, necessariamente ele foi incapacitado, né? Em algum momento ele ficou incapacitado, né? É impossível a pessoa sofrer um AVC e não ficar incapacitado, pelo menos na hora do AVC. E aqui ele já registrou que ele ficou 2 meses de cadeira de roda, então já dá para fixar uma DI mais ou menos por aqui, né? Já dá para retroagir a 2017. Aí os sintomas são condizentes? Sim, são condizentes. E professor, Oi. quando a DI ela é anterior à DER, aí ainda tem que olhar se ele deu entrada no prazo de 30 dias, né? Para poder retroagir para a data do início da incapacidade, Isso, né? exatamente. Se a gente vai para a DER. Se a DER já sido feita com 30 dias, aí retroage até a DI. Retroage mais um pouco, né? Uhum. Então aí dá para... Professor, Tá dando para ver, dá? se a DER for em 30 dias, então poderá retroagir até a data da ADI. Isso. Se o requerimento for formulado em 30 dias, se a DER for Se a DER for com 30 dias, retroage a incapacidade. A própria lei fala lá, tanto no auxílio doença como na aposentadoria. Retroage a data da ADIB, né? Isso. Da ADI. ADI. Data de início da ADI. incapacidade. Data de início da capacidade, certo. Então, essa informação aqui é importantíssima, né? Para a gente se atentar. Isso. A DI já saber mais ou menos como é que vai andar, né? A DI é importantíssima, porque ela vai interferir tanto quando é que o juiz vai ter que observar a qualidade de segurado, né? A pessoa tem que ter necessariamente qualidade de segurado na DI, né? Ela tem que ter a qualidade de segurado na DI, tem que ter a carência na DI, e a DI vai interferir também na data de início do benefício. Então, ela vai interferir em 3 coisas. Ela vai interferir na qualidade de segurado, ela vai interferir na carência do benefício e ela vai interferir na data de início do benefício.
Início do benefício. Então, aqui, ó, o item 5, né? Ele botou prejudicado, né? Houve progressão, não. A doença, portanto, torna incapaz. Olha aí, ó o item 7. O que é que ele disse aí? Não. A doença ou lesão de que o periciano é portador toma o incapaz para o seu trabalho, para a sua atividade habitual? Não. Então, ele entendeu que no momento da perícia, né, que foi feita 2 anos depois, a pessoa não apresentava mais incapacidade. É desse jeito que eles dizem. Eles disseram que querem saber ali, na hora, ali dentro, eu acho. Isso. Mas é uma coisa natural. Ele sofreu um acidente, ficou incapacitado um período, né? E com o tempo ele foi melhorando, né? Uhum. Então, aqui, assim, ó. Aí o É 9. novo, né, professor? As pessoas que eu conheço que tiveram AVC novos, tá todo mundo bem. Então, aqui, vamos seguir nos quesitos, ó. Ele vai botando prejudicado, né? Prejudicado. Aqui, né? Aqui, prejudicado 11, ó. O 11 é que eu falei lá, o 11, ó. Esse 11 é muito importante, ó. O que é esse 11? Oi? Deixa eu ver aqui. Esse 11 aqui. Aqui ele vai dizer o início da incapacidade, né? Se fosse o caso, né? O início da incapacidade e a data provável para uma reavaliação, né? Para uma reavaliação. É aqui que o médico deveria dizer a DI e a DCB, no caso, né? A DI e a DCB. Professor, e dessa lista aí, quais são, assim, os pontos principais? Essa lista aí que o senhor... Quais são os quesitos principais, você diz? Os itens principais. Eu diria que é a descrição lá do que o médico colocou, né? É o item 3, né? Vou anotar aqui os itens. Né? O 7, né? Que é o que pergunta se há uma incapacidade, o 7 e o 8. Uhum. Esse 11 também é muito importante, que é o que trata da DI. Trata da DI. O 12, que pergunta se há reabilitação, se há possibilidade de reabilitação, ele botou o prejudicado, ainda botou entre parênteses, não está incapacitado. Ou seja, ratificou aqui, ó. Ele ratificou lá, ratificou lá o... Aí aqui é um quesito que eu acrescentei, ó, que eu botei o seguinte, justamente sobre isso, ó. Caso não haja incapacidade no momento da perícia, que é o caso aqui, segundo o médico, é possível dizer se a doença ou lesão já o incapacitou? Aí ele botou sim. Aqui se ele tivesse colocado não, eu já ia discordar dele. Porque como é que a pessoa sofreu um AVC e não foi incapacitada pelo menos por um tempo, né? Pelo menos por um tempo. Então, mas ele foi coerente, disse sim. Aí, ó, nesse caso, eu pergunto, aqui é o quesito, aqui é o próprio quesito, ó, nesse caso, com base na documentação, exames, relatórios, literatura médica, é possível o perito informar o período em que ele foi incapacitado? Ele respondeu, sim, ó, 10/10/2017, ó, data lá da ressonância, ó, até 2019. Né? E ele estimou o prazo aqui de quase 2 anos, né, que a pessoa ficou incapacitada. Então, esse médico, ele foi bem sincero, assim, né? Pode ser. Ao meu ver aí, parece-me que o periciando não foi muito bem orientado, porque se ele tivesse passado por essa perícia na época que aconteceu, provavelmente ele teria conseguido benefício, né? Tá. Foi a Tiara que falou? Sim, foi. Tá. Tiara, provavelmente nós não estamos com um processo em si, então nós não temos os outros elementos. Provavelmente ele recebeu o auxílio-doença nesse período, tá? Provavelmente ele recebeu, e aí foi cancelado mais ou menos em 2019, e ele entrou de novo, alegando que ainda estaria incapacitado. Né? Provavelmente foi isso. Então, provavelmente ele recebeu esse benefício aqui, e aí entrou de novo. Né? Então, se ele não tiver recebido, vamos supor, hipoteticamente, que ele não recebeu. Certo. Então, ele poderia ter direito, nesse processo aqui, a receber um retroativo, né? Correspondente a esse período aqui. Né? Primeiro eu teria que verificar como é que o perito chegou a essa data aqui, de 2019, que ele não indicou. Né?
provavelmente tem algum documento no processo, ou foi a data que ele parou de receber o benefício no INSS, por isso que o médico colocou essa data aqui, de 2019. Então, teria que ver qual foi o motivo, né? Teria que confirmar esse período de incapacidade pretérita. Aí eu passaria para a etapa seguinte, que seria verificar a qualidade de segurado nessa época, na época do AVC. Então, e a carência é dispensada no caso de AVC, né? Não há carência no caso de AVC. Então, se ele não tivesse recebido o benefício do INSS, se ele fosse segurado na data do AVC, né? Então, ele teria tivesse, se o requerimento administrativo tivesse sido formulado nessa época, né? Logo após o AVC, a sentença seria procedente para o INSS pagar esses retroativos. Você entendeu? Agora, provavelmente, se ele tiver recebido, a sentença vai sair assim, que não houve reconhecimento da incapacidade, né, no momento da perícia, né, e segundo o médico, o periciano, o autor, está recuperado. Quanto à incapacidade pretérita indicada no item 13 da perícia, o autor já recebeu o auxílio-doença no período correspondente, conforme documento tal, conforme o IFBEM apresentado pelo INSS. Então, aí seria só julgamento improcedente, tanto, né, porque não há incapacidade atual e a incapacidade pretérita ele já recebeu. A sentença sairia nesse sentido. Deu para entender? Entendi, professor. Mas aí, no caso de AVC, tem mais um itemzinho que é importante observar. Ó, 14.1. Né? Aqui, o 14 ele já errou. A lesão é decorrente de acidente de qualquer natureza. O AVC, me parece, salvo engano, é considerado como um acidente de qualquer natureza. Salvo engano. É verdade, professor. Acidente de qualquer natureza. Inclusive, conta como para auxílio acidente. Pois é. Então, aí o 14.1 ele botou assim, em caso positivo, a lesão resultou em sequelas que implicam redução da capacidade para o trabalho. Isso aqui é importantíssimo. Porque se eventualmente ele sofreu alguma redução na capacidade de trabalho, ele poderia ter direito a um auxílio-doença, não é? Isso. Aí vamos ver o que ele respondeu aqui. Doença ou auxílio acidente? Auxílio acidente. Tá. Não saiu a resposta. Deixa eu ler aqui a resposta do meu. Não, ele respondeu, né? Ele respondeu lá no 14.1. Ele respondeu assim, prejudicado. Assim, eu entendo que quando ele diz prejudicado é porque não houve, né? Ele entendeu que não há redução da capacidade para o trabalho. No 14.1. Então, ele falou que não houve sequer, não há sequer redução para a capacidade do trabalho, né? Aí o item 15 foi prejudicado, o item 16 prejudicado, né? O item 17, na verdade, foi positivo, né? No caso de carência, é dispensada a carência, no caso de AVC, é dispensada a carência. Então, aqui o 17 está errado, né? Por isso que você não pode adotar ipsiliteris as respostas, né, dadas pelo perito. Aí no item 18, né, nas perícias feitas em Parnaíba, ele sempre coloca assim, ó, o perito fazer alguma observação final. Olha que o item 18 é muito importante também. Muitas vezes eles não dizem nada, mas às vezes também eles mencionam. Ele botou lá aqui, ó, periciando teve quadro de acidente vascular encefálico em região do cerebelo à direita, com boa recuperação dos movimentos. Aí ele acrescentou, apresenta um déficit leve na coordenação motora de membros à esquerda. Assim, por isso que o cara canhou no início, ó. Porém, sem limitação para a sua atividade laboral habitual, de pescador. Então, no entender dele, a pessoa perdeu um pouco o movimento, né, dos membros à esquerda, braço e perna, mas esse movimento, essa perda foi discreta e não prejudicaria o trabalho dele de pescador, né? Então, ali ele deixou uma margem pequena para o advogado talvez tentar alegar
como ele é canhoto e tal, que ele poderia haver aí uma redução da capacidade para o trabalho e a parte autora poderia eventualmente aí defender a concessão de um auxílio acidente, cujo valor do benefício corresponde à metade, né? No caso do pescador, seria meio salário mínimo. Alguma pergunta? Pode seguir, professor. Eu tenho mais uma perícia. Vocês querem olhar a outra perícia ou querem partir para a pensão por morte? Pode olhar, a gente pode olhar a perícia. Por mais que os quesitos sejam os mesmos, praticamente, é diferente, porque cada perícia é um caso diferente, né? Então, acaba que não fica a mesma coisa. Dá para entender melhor também. Vocês estão vendo aí agora? Um juiz explicando é melhor do que outro advogado explicando. Olha esse caso aqui. A pessoa tem 62 anos, motorista de caminhão, né? Uhum. Já é uma idade bem mais avançada, né? 62 anos já é mais complicado você pensar em reabilitação, né? A meu ver, quase impossível. E ele não colocou o endereço, o médico, né? Mas, de todo modo, o processo vai ter o endereço da pessoa. Então, ele é portador, ó. Esse CID-M, a gente já sabe que é problema na coluna, eu já sei que é problema ortopédico na coluna. Esse aqui é transtorno dos discos intervertebrais, e esse CID aqui é cervibraquia, coisa assim, algum problema na cervical. Então, ele tem problema na coluna cervical, né? e tem transtornos nos discos, né? Você está quase um perito. Eu já sei que o F é questão psiquiátrica, o M é questão ortopédica. Então, sintomas: dor lombar com irradiação para membro inferior direito, queixa também dor cervical, com irradiação para membros superiores com dormência. Isso aqui é o periciano que diz para o médico, lá na hora da perícia. Aí, ó, descreva sucintamente as alterações no exame físico. Ele vai lá, ao exame clínico, na hora da perícia que ele fez lá com a pessoa, ele apresenta braquialgia bilateral, lombar, né? Dores no movimento das mãos, né? Tem esse exame que eles sempre fazem, esse LASEG, se é positivo, se é negativo. Eles sempre colocam isso, os ortopedistas. Aí os sintomas são condizentes com a documentação médica? Sim. Continua trabalhando? Não. A progressão? Não. Torna incapaz para o trabalho habitual de motorista? Sim. Aqui está dizendo que tem progressão, né? Houve progressão, sim, né? Sim, é verdade. Desculpa. Sim, houve uma progressão. Realmente, geralmente, nesses casos de coluna, eles vão progredindo com a idade, né? Então, 7. Há incapacidade para o trabalho de motorista. Essa incapacidade é permanente, ó. Já deu aqui para uma permanente. Aí, há incapacidade para todo e qualquer trabalho? Não. Aí já ficou um pouco contraditório, né? Então, ele está total, ele está incapacitado para o trabalho de motorista de forma permanente, mas ele poderia ser reabilitado para outra atividade, né? Que não seja de motorista. Porque na de motorista aqui, ele diz que é permanente, né? Ou seja, motorista de caminhão. Uma pessoa que é motorista de caminhão provavelmente passou a vida toda viajando, sendo motorista de caminhão, né? Isso. Aí vamos lá. É difícil uma pessoa dessa assim, sabe fazer outra coisa na vida. Sabe não, verdade, sabe não. Primeiro pela idade. Esse pessoal mais velho, eles são muito engessados. Só para começar. Então, aí vamos lá, vamos continuar. Ó, olha aí, o item 9. Está em tratamento médico adequado? Sim. Há necessidade de tratamento em outro local, de locamento? Não. Ó, a DI. Cadê a DI e a DCB? Vamos ver o que é que ele disse. Nunca recebeu o benefício. Encontra-se incapacitado para o trabalho por tempo indeterminado. Então, ele diz que tem incapacidade, né? Por tempo indeterminado, ou seja, não há um prazo
estimado para terminar, para acessar essa incapacidade dele, e não se manifestou sobre a DI. Então, aqui caberia uma complementação do laudo. Olha, médico, cadê aqui a DI? Agora, se você perguntar, na prática eu faço isso? Não. Por quê? Porque se eu fizer isso, o processo vai baixar e esse processo vai demorar 2 a 3 meses, no mínimo, para voltar para mim. Então, eu prefiro buscar essa informação no próprio processo. No próprio processo, nos atestados médicos apresentados. Eu só tentaria fazer essa complementação da perícia em último caso. Em último caso. E na petição inicial, podia achar, né, também. Isso, justamente isso. Na petição inicial, eu vou atrás na petição inicial. Né? Lá, como ele informou aqui, eu vou lá na petição inicial, documentação inicial, o que é que ele me trouxe de documento. E vou associar isso ao CNIS, ao fato se ele já recebeu ou não o auxílio-doença. Né? Então, se ele já tiver recebido auxílio-doença, por conta dessa mesma enfermidade, esse CID, né? Por muito tempo, por exemplo. Então, já dá para presumir aí que ele não se recuperou. Nesse caso aqui, provavelmente aconteceu foi isso, porque o INSS, as pessoas estavam recebendo auxílio-doença há um certo tempo, o INSS fez um pente fino e cancelou vários benefícios de pessoas nessa faixa etária de 60 anos de idade. E quando a gente vai ver, a pessoa já está de auxílio-doença há 5, 6, 7 anos, e o INSS cancelou o benefício num pente fino lá de 2019. A possibilidade de reabilitação? Não. Confirmou o que a Isadélia falou e o que a Cariel falou. Foi coerente. Não há possibilidade de reabilitação. Ele falou, deu a entender assim, lá no quesito anterior, ele falou assim, que ele pode trabalhar em outras atividades. Mas se você considerar as condições pessoais dele aqui, ele informou que não vislumbra a reabilitação. Foi um pouco contraditório, né, com o quesito lá anterior, mas eu interpreto assim, ele falou, em tese, ele pode ser reabilitado. Mas, na prática, uma pessoa de 62 anos, como vocês falaram, né, motorista, ele não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho em outra atividade, né? Em outra atividade. Então, aqui, a meu ver, ficou bem caracterizado que é incapacidade total e permanente. Né? É caso de aposentadoria por invalidez. A questão controvertida aqui, a meu ver, a questão que ficaria assim, mais difícil de apurar seria a data de início da incapacidade. Mas aí, como eu te falei, se ele já tiver recebido auxílio-doença até 2019, aí eu poderia dizer o seguinte, olha, como ele recebeu o auxílio-doença até 2019, apresentou atestado médico de 2019 e de 2020 com a mesma enfermidade, né? Eu presumo que ele realmente estava incapacitado desde a data do cancelamento do INSS. E aí retroagiria até lá. Então, professor, então é melhor ter essa informação na petição do que não ter, né? Porque senão manda descer, demora mais. Isso. É importante isso ter. Por isso é que eu falo, tem que ter a documentação da evolução da doença, né? Tanto para o perito se sentir mais confiante, né? E o exame médico também, porque às vezes a pessoa apresenta só um atestado médico, a pessoa apresenta problema na coluna, dor na coluna e tal, e não traz o exame médico. Aí, quando o médico na perícia judicial vai analisar, tem um atestado médico lá do SUS. Aí é aquela questão, será que o médico vai confiar nesse outro médico? Assim, como é que ele vai saber qual é o grau desse problema na coluna se a pessoa não juntou lá uma ressonância, uma tomografia? Então, tem que apresentar. Porque senão o risco do médico, do perito chegar e dar o lado contrário, por não confiar apenas em um atestado médico de um ortopedista, muitas vezes até só citando a CIT, essa pessoa que tem a CIT e tal, não sei o quê, cadê o exame? De onde é que ele tirou isso? Uhum. Professor, deixa eu só lhe fazer aqui uma pergunta. Porque se der algum problema, né, lá na frente, vão atrás do médico perito que a responsabilidade foi dele, né, de eventualmente conceder um benefício indevido. Professor, o segurado ele tá gozando de auxílio-doença. Para pedir aposentadoria por invalidez, eu preciso pedir no INSS para fazer essa conversão ou posso entrar direto na justiça? Entra direto. Pode direto. Eles entram com um pedido de conversão do benefício que ele está recebendo, né? Conversão em aposentadoria por invalidez. Direto, né? Isso, direto.
É direto. Então, os outros quesitos aqui não... Como é, Isabela? Eu não entendi, não. O que tu perguntou, professor? Eu perguntei quando o segurado está gozando de auxílio-doença, e aí a gente vai pedir a conversão para aposentadoria por invalidez, se tem que dar entrada administrativa primeiro ou se vai direto para a justiça. Vai direto. Vai direto, né? Isso, vai direto. Então, os outros quesitos aqui não tem mais nada interessante, só apenas o último, né? Que ele também, esse perito foi bem diligente, e aí na perícia ele registrou uma observação final, né? Periciando incapacidade para o trabalho que realiza, né? Periciando incapacidade para o trabalho que realiza, motorista de caminhão, de forma definitiva, ou necessitar longa permanência sentado com olhar fixo, necessitando boa função da coluna cervical e lombar. Sua patologia coloca em risco sua vida e a de terceiros. Então, ele foi bem diligente, né? O caso aqui a meu ver, incapacidade total e permanente, seria só a questão da DI, realmente, né? A questão da DI, que seria que necessitaria de uma avaliação conjunta com as demais provas constantes do processo. Uhum. Alguma dúvida? Não. Tá. Então, gente, essa era a última, né? Então, nós podemos adentrar aqui na parte da... Já estamos mais adiantados na nossa hora, não vai dar para concluir o caso da pensão por morte. Mas dá para a gente ver alguma coisa de pensão por morte. A pensão por morte, ela tem muito detalhe também, porque depende da parte que está pedindo, né? Aí, pensão por morte. Ela depende de quem está postulando, né? Pode ser o pai, pode ser o filho, pode ser a esposa, a companheira. Então, cada caso desse tem as suas especificidades, né? Mas os requisitos gerais qualidade de segurado do instituidor, né? Daquela pessoa que faleceu, ele tem que ser segurado da Previdência na data do óbito, a condição de dependente da pessoa que está pedindo, né? A pessoa tem que ser dependente, lá o artigo 15 da Lei de Benefícios, né? Ela tem que ser ou filho menor de 21 anos, ou esposa, ou companheira, né? Se não tiver filho, nem esposa, nem companheira, o pai e a mãe eventualmente pode pedir, né? E, em último caso, o irmão. Né? E a dependência econômica, que para alguns casos, essa dependência é presumida, e para outros casos, a pessoa tem que comprovar essa efetiva dependência econômica, né? No caso dos pais, né? O pai tem que comprovar que efetivamente é dependente econômico do filho, para pedir uma pensão do filho. Uma parte que eu não coloquei aqui... Professor? Oi. O filho e a mãe podem pedir ao mesmo tempo, não podem? Claro que se a mãe comprovar Isso. a dependência, né? Geralmente eles pedem juntos, né? A mãe e o filho. Pedem no mesmo ato. Não, a mãe que eu falo é a mãe do falecido. Não, aí não. Não, porque... Nem que comprove a dependência. Não, porque lá a Lei de Benefício, a dependência do pai e da mãe, ela é, digamos assim, como é que se fala? Subsidiária. Subsidiária. Ela só existe a dependência se não houver filho nem esposa. Se houver filho, o filho recebe tudo. O pai não recebe nada. Você entendeu? Nem que existe uma relação realmente total de dependência. Não, isso, não existe. É prejudicial, digamos assim, prejudicial. Certo. Tá? Se tiver um filho, uma esposa, uma companheira, aí tchau para os pais.
Eu esqueci de botar uma questão aqui muito importante. Qual é a legislação aplicável no caso de pensão? Porque o direito previdenciário, uma das maiores dificuldades do direito previdenciário é o que a gente chama de direito intertemporal, né? Porque as reformas da Previdência vão saindo, né? Vão saindo, então vai sair uma sucessão de leis, né? No tempo. E aí você saber qual é a legislação aplicável em cada época, né? E geralmente as novas leis estão vindo para piorar. Então, essa nova, né? Cada reforma dessa que teve ao longo do tempo, ela se aplica ou não ao seu caso? Em qual caso você está enquadrado? Da Então, data da morte. no caso de a pensão por morte, exatamente a legislação aplicável é a vigente na data do óbito, né? É a vigente na data do óbito do instituidor. Súmula do STJ, se não me engano, 340. A data do óbito do instituidor. Esse ponto pacífico. Então, você vai ver lá, quando você vai verificar os requisitos daquela pensão, né? E a forma de pagamento da RMI, o valor da RMI, como é que ela vai ser calculada, você tem que ver a legislação que estava vigorando na data que a pessoa morreu. Tá? Isso é muito importante. Não há carência, não há carência. Então, se a pessoa pode trabalhar um dia e morrer no outro dia, já gera pensão. A meu ver, não, tem uma certa reserva contra isso, mas não há carência. Em uma dessas últimas reformas, colocaram uma carência de 12 meses, mas, pelo que eu conferi na hora que eu estava fazendo essa aula, me parece que isso não prevaleceu e não consta lá na lei de benefícios essa carência para a pensão por morte. Né? Não consta, na redação atual lá, não verifiquei essa carência. A petição inicial, então, ela deve indicar de forma clara e destacada, né? O objeto da ação, principalmente quem está pedindo a ação. Se for a esposa e os filhos, destacar que a esposa está pedindo para ela e para os filhos, né? Porque às vezes ela entra em nome dos filhos, né? Pedindo para os filhos, e em nome próprio. Então, destacar isso. Ela está pedindo em nome próprio para ela e está pedindo como representante legal dos filhos. Então, tem que resumir os fatos, né? Destacar o motivo do indeferimento, apontar se já existe uma pensão ativa para outro beneficiário, se for do conhecimento, e requerer a citação do mesmo, porque é caso de litisconsórcio passivo necessário, né? Caso a pessoa não consiga localizar um endereço, ela pode pedir para o INSS informar o endereço lá constante do benefício da pessoa, vai ter o endereço da pessoa lá. Se esse endereço não for suficiente, ela pode pedir para a Justiça fazer uma pesquisa nos sistemas, né? O CPC até trouxe essa, digamos assim, essa prerrogativa para a parte. Ela pode pedir para o juiz, olha, pesquisem nos sistemas de vocês qual o endereço que tem no sistema de vocês. Então, nós temos hoje o sistema processual, nós temos o Bacenjud, que busca endereço, além de bloquear contas, né? Ele busca endereço. E nós temos o CIEL, que é o Sistema da Justiça Eleitoral, que também busca endereço. Então, a parte pode pedir para a Justiça fazer essa busca. E tem um artigo do CPC, caso o juiz não queira deferir, tem um artigo do CPC que pode ser citado. Lá na parte de citação, um dos parágrafos diz lá que a parte pode pedir para a Justiça buscar em algum sistema o endereço da pessoa. Mas, de regra, é buscar o endereço lá que consta no INSS. Tratar em tópicos, né? Aquela questão, em tópico. Primeiro, demonstrar a qualidade disciplinar do instituidor, né? E muitas vezes é matéria em controvérsia. Por exemplo, o cara já recebe um benefício, a pessoa era aposentada, então é em controvérsia. Basta dizer, olha, o instituidor aqui, o falecido, ele era aposentado por invalidez, portanto, a sua qualidade assegurada é em controvérsia, né? Então, ó, o falecido, ele era empregado com carteira assinada, né, conforme CTPS e CNIS, portanto, logo, a sua qualidade de segurado é incontrovérsia. O cerne da controvérsia é a condição de dependente. Né? Aí o tópico seguinte, condição de dependente. Aí você vai dizer que a pessoa é dependente, porque qual é a dependência dela
e indicar as provas que você tem para isso, né? E se for o caso de pai ou de mãe, né? Demonstrar a dependência econômica e dizer quais são as provas que a pessoa traz para a dependência econômica, né? Aí, geralmente, os pais têm dificuldade de demonstrar isso aqui, ó. Geralmente tem dificuldade. O INSS nunca aceita. E pode, ao final, requerer a tutela de urgência, né? Após a instrução. Então, a demanda, ela pode ter os seguintes pontos controvertidos, ó. Ela pode ser controvertida a qualidade de segurado e a condição independente, né? Por exemplo, a pessoa tem que demonstrar que é segurado especial e que é companheiro, né? Ou companheira. Então, são dois pontos controvertidos. Então, primeiro tópico, ela tem que fazer um tópico sobre a união, sobre a segurado especial e dizer as provas que ele tem sobre a qualidade de segurado. E o tópico seguinte, ele tem que dizer que, que tem união estável, há quanto tempo tem essa união estável, onde é que eles moravam, se tem comprovante de residência comum, quais são as provas que ele tem, né, dessa união estável, quais são as provas que ele tem dessa união estável. Então, e agora ela pode ser, a ponto controvertido pode ser só a qualidade de segurado, sendo incontrovérsia a condição independente, no caso de esposa e filhos, né? A condição independente da esposa é a certidão de casamento. A condição independente do filho é a certidão de nascimento. Então, basta a certidão de nascimento, que é matéria incontrovérsia, não há outra prova, é uma prova plena. A matéria controvertida pode ser a condição independente, sendo incontrovérsia a qualidade de segurado, que é o caso que eu falei, né? A pessoa era aposentada. Então, não há que se perquirir a qualidade de segurado. E o ponto controvertido pode ser a dependência econômica, né? Pode ser a dependência econômica. Ela é presumida nos casos de esposa, companheiro e filhos menores de 21 anos. Presunção absoluta, ó. Presunção júri de júri. Então, não cabe nem prova em contrário. Não cabe, porque... Então, assim, quando a esposa ou o esposo pede a pensão do consorte, né? Ela pode ter uma renda própria de 20 mil reais. Mas, ainda assim, ela é dependente econômica, presumida, né? O INSS não pode alegar, olha, ela aqui não é dependente econômica porque ela tem uma renda própria de 20 mil reais. Ele não pode alegar isso porque a lei, a jurisprudência é pacífica no sentido de que essa presunção prevista na lei é uma presunção absoluta. A lei presume de forma absoluta que há uma dependência econômica, independentemente se a pessoa tem ou não renda própria e do valor dessa renda. Mas o INSS ainda nega administrativamente, Não. mesmo com certidão de casamento. A pessoa tem que, acho que tem que, quando for protocolar os documentos, tem que colocar realmente 3 provas que comprovam que não, basta certidão de casamento. Basta certidão de casamento. O INSS não aceita. Eu estou com que para entrar na justiça. Ele pode negar pela qualidade de segurado. O cara era aposentado, o INSS negou porque disse que eles não tinham união estável, sendo que foi colocada a certidão de casamento dos dois. Pois aí é um erro grosseiro, né? É um erro grosseiro. Aconteceu. Agora, pode acontecer, que eu vou falar isso mais na frente, de a pessoa ser separada de fato. Aí tem uma controvérsia. Se a pessoa, mesmo sendo casada, mas sendo separada de fato, se ela continua tendo direito à pensão. Aí tem uma certa controvérsia, e eu entendo particularmente que não. Só se receber pensão, né, professor? Se receber pensão. Só se receber pensão alimentícia, exatamente. Isso. Mas aí, isso aí no caso de separação judicial, né? A pessoa recebe separação judicialmente não é a pensão. Mas no caso de separação de fato, geralmente é muito comum, né? Principalmente pessoa mais humilde, cada um vai para o seu lado e perde contato com o outro, e cada um passa a ter seus relacionamentos, e aí quando você vai ver, a pessoa era casada, separada há 20 anos atrás, não tem mais contato com a pessoa. Mas na hora que a pessoa morre, a pessoa aparece lá, né? O ex aparece lá. Mas assim, nenhuma outra pessoa pediu pensão. Teve pedido de pensão de nenhuma outra mulher. Filhos não pediram pensão, então a certidão de casamento deveria ter presunção, né? Tem, exatamente. Aí foi um erro grosseiro. Pois é. Aí quando eu fui ver, a mulher me procurou, foi agora, foi essa semana. Ela, não, porque não foi reconhecida a união estável. Eu digo, mas a senhora não disse que era casada no papel? Ela disse, sou. Eu disse, cadê a certidão? Ela tá aqui.
Aí me mandou a certidão por e-mail, mandou tudo de casamento. Eu fiquei, oxi. Aí, será porque o INSS não pediu a original ou alguma coisa nesse Não sentido, ou pediu uma sei. via mais atualizada? Uma vez eu peguei um caso que o INSS tinha pedido uma via mais atualizada, porque a pessoa pode, quando é uma via muito antiga, né, o INSS pode ficar na dúvida se ali não houve uma separação, né, judicial e não está averbada, né? Então, Deixa eu olhar aqui. o INSS pede uma certidão de casamento atualizada, para confirmar que a pessoa realmente não se separou. Uhum. Deixa eu ver aqui. Porque os casos que eu pego é justamente o contrário. A esposa entra, aí já tem 2018, professor, atualizado 2018. Aí seria bom pegar o processo administrativo para ver lá o que é que o servidor colocou, né? Para ver o que tem no processo administrativo. O ideal seria esse. Mas o que eu pego é justamente o contrário. A esposa entra com a certidão de casamento e na pensão. Aí já tem lá uma pessoa habilitada como companheira. Aí muitas vezes o INSS habilita a pessoa como esposa. Aí a companheira vai lá e entra na justiça. Opa, peraí, mas eu não sei nem quem é essa esposa dele, ele está separado dela há 20 anos. Eu tenho até, tenho até 3 filhos com ele, meu filho já tem 20 anos, meu filho mais novo já tem 20 anos. Aí vai aquela briga, né? Aquela briga de direito de família na Justiça Federal, da esposa com a companheira, né? E realmente são audiências geralmente tensas, né? Demoradas, porque às vezes é uma briga grande, mas às vezes às vezes a esposa nem vai, ela já sabe que vai perder, eventualmente sim, já sabe que e às vezes nem comparece, mas às vezes comparece e a briga é grande. Professor, o senhor já teve algum caso que deu tanto para a esposa, o senhor rateou, quanto para a concubina, por conta da dependência financeira? Não, eu mando excluir uma. Mas eu vou abordar isso lá na frente. Mas em tese eu entendo que é possível. A jurisprudência tem vários precedentes determinando rateio, mas em tese eu entendo que é possível o rateio em determinadas situações excepcionais. Mas eu vou falar disso mais na frente. Tá bom. O rito, né? Geralmente são casos que precisam de audiência, né? A dependência geralmente precisa de audiência para demonstrar a união estável, né? Ou a dependência econômica dos pais. Geralmente a gente faz audiência para isso. Ou então para demonstrar a qualidade de seguridade especial do instituidor. Só não há audiência mesmo, por exemplo, quando é um caso de pensão por morte urbana do filho ou da esposa, em que a controvérsia é se essa pessoa, quando faleceu, estava ou não na qualidade de segurado, né? Se ela estava ou não no período de graça. Aí a pessoa alega que o período de graça dela a ser computado deveria ser 24 meses, porque ele era desempregado, e o INSS considerou 12 meses. Então, nesses casos, a gente não marca audiência, quando é pensão por morte urbana de proposta por filhos ou esposa, né? Mas geralmente tem audiência. Aí é aquele rito, né? O INSS é citado para comparecer em audiência, a conciliação, se não houver conciliação, vai para a instrução no mesmo dia e depois vai para a sentença. E professor, Oi. agora eu vou lhe dizer aqui, o segurado, ele está numa situação, assim, de hipossuficiência também em relação ao INSS, né? Porque se não aceitar o acordo, o INSS vai recorrer. E aí, quando é que vai receber o dinheiro? Porque não adianta ter o direito reconhecido se o INSS vai continuar recorrendo e demora, né, para chegar até o trânsito em julgado. Isso. Então, relação de hipossuficiência do segurado com o INSS é muito grande, até em relação a isso. Isso. No caso, a pessoa pode aceitar o acordo, né? Se ela não aceitar o acordo, ela tem que ter a ciência disso, o advogado tem a obrigação de informá-la para ela, que ela pode demorar a receber, principalmente os atrasados. Primeiro, ela pode não ganhar, né? Tem um risco de não ganhar. E segundo, que se ela ganhar, ela vai demorar mais para receber. Em relação ao benefício em si, na sentença, a gente sempre considera tutela, né? Sempre que a parte pede a tutela, na sentença é concedida a tutela para implantar o benefício, né? Então, a pessoa aguarda o julgamento do recurso, recebendo o benefício. Ficam pendentes os retroativos.
Geralmente é assim. Agora, por isso que é sempre bom a pessoa pedir a tutela de urgência, porque, eventualmente, tem uma controvérsia que o entendimento predominante é que o juiz não pode definir tutela de urgência de ofício, né, e tal. Essa tutela é no pedido da tutela, é pedindo para que, caso o direito seja reconhecido, para os efeitos da sentença, para recebimento do você benefício. pede a tutela lá, olha, o juiz considera a tutela após a instrução, né? Ou na sentença, já pede logo. Na petição inicial, você pode reiterar também lá na audiência. Né? Certo. Tá bom. Então, casos práticos, né? Eu não sabia disso não, professor. Obrigada. Eu nunca tinha precisado, que eu tinha passado, nunca passei por isso, mas agora eu já estou sabendo, vou pedir em todos. Geralmente, na prática, o juiz costuma deferir a tutela na sentença e nem olha se pediu ou não. Mas isso pode gerar um certo questionamento do INSS, né? Se o INSS se atentar e dizer assim, olha, mas aqui a parte não pediu. E aí, tipo, no desembarque da declaração. E aí o juiz teria que realmente, epa, peraí, eu me equivoquei aqui e concedi a tutela sem ter havido requerimento no processo. Então, é sempre bom colocar lá na petição inicial, né? Para que seja reconhecida a tutela na sentença. Certo. Casos práticos, né? Casos práticos, olha aí. Esposo e filhos menores de 21 anos, né? É matéria em controvérsia, né? Basta a certidão de casamento ou a certidão de nascimento. Aí você tem o esposo e a separação de fato, justamente essa situação aí, né? Essa situação aí. Então, eu já peguei casos em que foi defeito para a esposa, aí o INSS negou para a companheira, porque a esposa já recebia, né? Já estava habilitada uma esposa. Aí é feita a audiência, né? A esposa é citada, comparece a audiência e é ouvida as testemunhas da companheira como autora e da esposa como parte requerida. E aí o juiz vai avaliar, de acordo com as provas do processo, né? Comprovante de residência em comum, despesas funerárias, fotos, depoimentos de vizinhos, né? Quem for o declarante do óbito, depoimento dos filhos, às vezes, né? Às vezes a gente pega o depoimento dos filhos, para saber se realmente, se o que houve aí foi uma relação concomitante, né? Da esposa com a companheira, ou se foi uma relação sucessiva, né? Se realmente houve essa separação de fato e a pessoa apenas não formalizou isso na justiça e ele passou a conviver com outra pessoa e faleceu na convivência dessa pessoa. Professor, eu já peguei alguns casos, só para concluir, já peguei alguns casos, então, que eu reconheço que houve a separação de fato, né? Reconheço a união estável, no momento do óbito, diga o tempo que perdurou essa união estável e que ela perdurou até a data do óbito, e aí na sentença eu mando habilitar a companheira como dependente a fim de receber a pensão, né? E mando excluir a esposa por ter ficado caracterizado a separação de fato há mais de 10 anos ou há mais de 15 anos. E aí eu mando excluir. Eu não falo um rateio. Eu poderia falar um rateio se houvesse uma relação concomitante. Eu vou tratar disso mais na frente também. Diga aí. O senhor manda entre aspas, a esposa que está separada ali de fato, ela devolver? Não, nunca mandei não. Né? Porque assim, nesse caso aí, a meu ver, não é objeto daquele processo, né? Que trata porque quando a companheira entra, ela entra assim, eu quero me habilitar à pensão, né? Questionando um ato do INSS que negou a pensão dela, e ela faz outro pedido, ela faz 2 pedidos, né? E eu quero também que exclua essa pessoa aqui. Então, ela faz 2 pedidos. Se ela pedisse só para se habilitar, aí eu nunca peguei esse caso. Mas aí eu não sei se eu poderia determinar, né? Se eu não estaria julgando a extra petita, né? Se eu determinasse a exclusão dessa pessoa. Mas os casos que eu peguei, a partitura na inicial já pedia. Ó,
eu quero excluir, porque né, ela não é dependente, e eu tenho interesse nisso, porque eu sou a dependente mesmo, a única dependente, né? Então eu tenho direito a 100% da pensão, e não a 50% da pensão. Então eu já julguei procedente nesse caso, para excluir a ex-esposa separada de fato. Certo. Em relação a devolver, aí, a meu ver, eu penso assim, se for o caso, cabe ao INSS, né, entrar com a ação de ressarcimento, porque vai ser aberto um outro ponto controvertido. Né? Ela estava ou não de boa-fé, essa ex-esposa estava ou não de boa-fé ao pedir o benefício. Aí seria um objeto para um outro processo. Né? Claro que não estava, né, pessoal? A pessoa quer separar de fato, sabe que não está mais com o outro. E pede, só não está de boa fé, não. Na ação da pensão, eu vou até a pensão, né? Não vou atrás de mais coisas, não, que já tem confusão demais para resolver nessa pensão. Tá, um outro ponto. Filhos maiores nem de 24 anos. Filhos maiores de 21 anos, né? Até 24 anos. Né? Às vezes, hoje em dia tá menos, mas antigamente tinha muito pedido, né? Alegando que o filho maior de 21 anos para continuar recebendo a pensão, porque é na condição de universitário. Na condição de universitário. O pessoal fazia uma analogia ao imposto de renda, que o imposto de renda permite que o filho seja declarado como dependente, se ele for universitário, até 24 anos, e parece que a legislação também do militar prevê a possibilidade de pagamento de pensão até os 24 anos, no caso de filho universitário. E aí as pessoas entravam, né, pedindo para que isso fosse, por analogia, fosse aplicado no RGPS. E isso foi muito acolhido, principalmente na Justiça Estadual, mas na Justiça Federal também foi acolhido, né? Alguns juízes acolhiam isso, mas já está com um tempo que o STJ pacificou que não pode, né? E eu sempre defendi, eu sempre fui contrário, que a legislação previdenciária estabelece lá muito claro, filhos menores são dependentes dos filhos até os 21 anos de idade. Então, você pretender fazer uma analogia aí para estender filhos até 24 anos, você está criando um novo benefício previdenciário, a meu ver, né? Você está criando um novo benefício previdenciário em clara ofensa ao princípio da legalidade, da reserva legal, e em clara ofensa ao princípio da fonte de custeio. Você está criando um benefício que a lei não previu, a meu ver. Mas, então, e foi esse entendimento que prevaleceu no STJ, e hoje é matéria pacificada no STJ e matéria simulada na TNU. Então, o filho perde o direito à pensão, né, quando atinge os 21 anos de idade. Por isso que a gente diz que a pensão do filho é uma pensão temporária. Né, pensão temporária. Alguma dúvida? Não. Então, a lei prevê também os menores tutelados e os enteados, né? Enteados e tutelados. Também tem direito à pensão, tá? O enteado tem que comprovar a dependência econômica, né? A lei não fala. A lei Não, não né? fala. Interessante isso. Nem o menor tutelado também diz que não fala. Professor, e casos de filhos maiores de 21 com algum problema, né? Problema É o mental. inválido. A lei prevê também. Aí eu vou tratar disso num tópico específico, tá? A lei prevê como dependente filhos menores de 21 anos ou inválido, ou portador de deficiência. Uhum. E uma controvérsia também que resiste muito tempo, e ainda hoje existe um pouco disso, é o menor sob guarda, né? O menor sob guarda. A redação original da legislação de benefício enquadrava o menor sob guarda. Quando foi, salvo engano, em 98, coisa assim, está certo um certo tempo, houve uma alteração da lei, né, 8.213, e excluiu o menor sob guarda da dependência, né, da dependência do guardião. Passou a não mais prever o menor sob guarda como dependente para fins previdenciários, que é o que era muito comum. Às vezes, os pais não tinham uma renda, né, formal, e o avô tinha uma renda formal, era aposentado, e às vezes era mesmo quem criava o filho, né,
Às vezes quem criava, às vezes nem tanto, né? Mas a pessoa ia lá, pegava a guarda do neto, né? Aí, quando falecia, o neto pega a pensão do avô até os 21 anos, né? Então, isso era muito comum, ainda existe também muito. E aí a pessoa entra na justiça estadual, pedindo a guarda, o avô pedindo a guarda no neto, a justiça estadual concede a guarda no neto e depois a pessoa vai lá e pede a pensão no INSS. Então, não há mais essa previsão na lei da Previdência, na lei do regime geral, do menor sob guarda. Mas aí se questionou, alegando que isso seria inconstitucional, porque ofenderia o direito do menor, direito de família e tal, e foi indo. E a jurisprudência foi oscilando. Então, o STJ, né, e o tribunal, tanto o Tribunal da Primeira Região como o STJ, eles pacificaram a jurisprudência, o STJ em 2017, dizendo que o menor sob guarda ainda pode ser enquadrado como dependente. Com base em quê? Eles falaram que prevalece, no caso, mesmo a legislação previdenciária, tirando o menor sob guarda, lá do artigo 16, do rol de dependentes, prevalece o Estatuto da Criança e do Adolescente como lei especial, que lá no Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a proteção previdenciária do menor sob guarda. Então, o STJ, tanto o STJ como o Tribunal da Primeira Região, né, tem entendimento pacificado nesse sentido, que o menor sob guarda ainda continua como dependente para fins previdenciários, mas o INSS não aceita. Administrativamente ele não aceita. Aí, nesse caso, o STJ diz, né, que há necessidade de prova efetiva da dependência econômica. Né? Lá na Justiça, além da guarda, a pessoa tem que apresentar a guarda judicial, né, concedido na Justiça Estadual, e vai ter que demonstrar que é efetivamente ele o responsável econômico por aquele menor. Então, ela vai ter que dizer que é responsável, tem que demonstrar que é responsável pelo pagamento do colégio, pelo pagamento do plano de saúde, né? E assim vai poder pleitear, né, a pensão do guardião. Alguma dúvida? Não. E a data de início da pensão, no caso do menor de idade, né, existe uma controvérsia, porque se ela retroage, se ela deve retroagir ou não a data do óbito, né? Porque o Código Civil, ele fala lá que não corre prescrição contra o menor de 16 anos, né? O menor absolutamente incapaz. E eu vou tratar isso mais a fundo lá na parte de prescrição e decadência, mas o entendimento que prevalece realmente é que o menor de 16 anos, embora a lei lá preveja, né, que se ele não requerer administrativamente, né, se o representante dele não requerer administrativamente em tanto tempo, em tantos dias... Acho que é 120, eu acho. Parece que é 120. É 120 dias. Aí a data do início da pensão seria a data do requerimento e não a data do óbito. Mas a jurisprudência é bem pacífica nesse sentido, né, dizendo que, no caso do menor de 16 anos, a data do início do benefício deve sempre retroagir a data do óbito, porque o menor não poderia ser prejudicado pela inércia de seu representante legal. Deu para entender aí, gente? Sim. Então, gente, aí eu ia tratar aqui dos temas mais específicos, né? Companheiro, pai, mãe. Eu acho que já estamos todos cansados. A gente podia deixar para ver isso amanhã à noite, né? O que vocês acham? Pode ser. E, professor, amanhã à noite o senhor quer dar aula de que horas até que horas? Das 6? 6h30? Amanhã o senhor quer dar aula vai dar aula à noite, né? É. De que horas até que horas? Tá, eu pensei de 8 às 9, a gente pode ser de 6 às 7 também. Pode ser. É o tempo que termina? O senhor decide aí e bota no grupo qual o horário. Certo. Assim, À noite eu prefiro mesmo. A rigor, eu não vou conseguir terminar amanhã à noite, não. Certo. Mais uma aula com vocês.
Certo. Porque a minha ideia hoje era fazer pensão e sala maternidade, né? E amanhã fazer prescrição, coisa julgada e prescrição em decadência e falar alguma coisa também sobre LOAS. Certo. A gente passou uma boa parte do tempo analisando os laudos médicos, né? A gente terminou não conseguimos concluir nem a pensão. Professor, para aprender, eu não tenho frescura de assistir aula no meio da semana, não. Então, quem sabe é o senhor. Eu não nego conhecimento. Acho que a gente vai... eu falei no início, eu estou de férias, né? Então, a gente pode ir combinando aí ao longo da semana, à noite, ou a gente pode marcar também, se não for possível, uma aula no próximo sábado. Mas, a princípio, eu vou marcar lá para amanhã à noite, para ver se a gente conclui a pensão Tá e sua certo. atividade. Tá E vou bom. passar uma atividade também para vocês, tá? Tá, aí dá para fazer. É um dia de diferença, dá para fazer. Eu vou passar um caso de benefício por incapacidade. Tá. E Pensão por capacidade, né? vou passar um caso de benefício por incapacidade para vocês fazerem. Eu também mandei alguns casos julgados, né? Ali pelo WhatsApp. Também seria muito interessante vocês darem uma olhada neles também, né? São casos reais que foram julgados, que já foram julgados, tá bom? Tá bom. Não, daqui para amanhã dá para ver tudo isso. Tá, então, Professor, aí o senhor vai colocar isso aí tudo discriminado no grupo, né? O trabalho, exatamente como o senhor quer, né? isso, eu vou mandar o trabalho para entregar até amanhã à noite. Esse caso de benefício. É uma questão, né? É uma questão. Mais uma questão naqueles mesmos moldes. Outra Foi petição? feita a aposentadoria, né? Da aposentadoria. Eu vou fazer agora num caso de benefício por incapacidade, só que não vai ser para fazer a petição inicial, vai ser para fazer a manifestação final, né? No caso, como se fossem umas alegações finais, entendeu? Entendi. E aí eu vou pedir o prazo até amanhã à noite, e amanhã a gente marca um horário para terminar de ver a pensão e para ver a sala maternidade. Tá bom. E o LOAS, né, professor? Isso. E o LOAS... Professor LOAS, pelo amor de Deus. Tem o LOAS e tem ainda a coisa julgada e a pressão e a decadência. Vai dar tempo. Vai dar certo. Tem 5 coisas, tá? Tá bom. Pois então, gente, um bom domingo, um bom descanso e até breve. Até. Tchau. Tchau. Tchau, Isadélia. Tchau, Cariel. Tchau, Tiara. Tchau, professor. Obrigada.